protesto dos caminhoneiros contra a alta do diesel chega ao 4º dia e a população sente os reflexos. Faltam alimentos nas centrais de abastecimento. As frotas de ônibus foram reduzidas em capitais como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Recife para economizar diesel. Há uma corrida aos postos de combustível. A Infraero monitora o estoque de querosene de aviões nos aeroportos. Para contornar o problema, o governo e o Congresso tentam se organizar às pressas. Enquanto isso, milhões de pessoas de norte a sul do país esperam uma solução. A gente vai para São Paulo agora, onde os postos têm filas desde a madrugada e o Sindicato dos Postos de Gasolina, o Sincopetro, diz que os estoques de combustível estão no fim na capital. Eu falo agora com a Adriana Perrone, que está em um posto da cidade. Dri, diante dessa fala do Sincopetro, essa preocupação dos motoristas, essa corrida aos postos, se justifica. Se justifica, Aline, a gente vai mostrar para vocês. Leandro Cotrim faz as imagens. Está vendo esse carro que parou aqui agora, nesse posto de combustíveis onde nós estamos? Está indo embora, porque aqui a gasolina, o etanol já acabaram. Acabaram por volta das 2 horas da tarde. Só tem um pouquinho de diesel em uma das bombas, segundo disse um dos frentistas. Nós estamos aqui cerca de 15 minutos ali, o motoqueiro também parando para conversar. E assim, todos que chegam a esse posto aqui são informados de que não há mais combustíveis. Sempre aquele sinalzinho de negativo quando o carro ou quando a motocicleta encosta aqui no posto. A gente vê que também que foram colocados cones, mas mesmo assim os carros acabam fazendo como esse, parando do lado e tentando a sorte. A gente conversou a gente tem acompanhado a situação nos postos de combustíveis aqui de São Paulo desde cedo. Houve uma corrida, assim, em busca de combustíveis e essa corrida se justifica porque, segundo o presidente do Sincopetro, só há combustível suficiente para abastecer hoje os carros aqui no estado de São Paulo. Eu conversei com ele agora há pouco, a gente vai acompanhar então o que ele disse a respeito da situação do abastecimento nos postos no estado. Vamos ver. A situação é drástica porque nós não temos recebimento de produto desde segunda-feira. Nós temos estoque para 3 dias, portanto, os estoques estão acabando. Então, hoje, quando você vê uma fila, com certeza já não tem nem álcool, o etanol, e nem muito menos a gasolina comum. A fila são para abastecer a gasolina aditivada e as gasolinas especiais e algum pouco de diesel que sobrou nos tanques ainda. Aqui em São Paulo, a área de São José dos Campos é uma área que está muito ruim desde ontem. Aqui em São Paulo, na capital, começou a ficar muito ruim a partir de hoje e no final da tarde, no final do dia de hoje, praticamente nós vamos estar zerados de produto nos postos. Bom, em alguns postos, como esse aqui, já não há mais nenhum combustível, não só um pouquinho de diesel nesse aqui, como eu disse, mas em alguns ainda há e aí as pessoas estão enfrentando muitas filas. Nós mesmos, eu e o repórter cinematográfico Leandro Cotrim, quando estávamos vindo para cá, passamos em frente a 2 postos onde a fila de carros dobrava o quarteirão. A gente vai acompanhar então agora na reportagem da Paula Araújo como é que foi amanhã em São Paulo essa corrida por combustíveis nos postos de combustíveis. Vamos ver. O dia já começou complicado na capital paulista. Ainda de madrugada, motoristas formavam uma fila enorme nesse posto que fica na Marginal Pinheiros. Neste outro, na Radial Leste, teve confusão. Alguns motoristas chamaram a polícia porque acharam que o gerente queria reajustar o preço. Aliás, isso aconteceu mesmo neste posto, em outro ponto da cidade. Um telespectador flagrou o exato momento em que funcionários aumentaram o preço do etanol. Viu muito preço diferente por aí? Vi. Mas assim, muita diferença, até de 50% para cima. Neste posto, na Zona Sul de São Paulo, o gerente disse que as filas para o abastecimento começaram às 5 horas da manhã e que o movimento é tão grande que eles tiveram que reforçar o número de funcionários nas bombas e o combustível disponível aqui deve acabar até o final da noite. Alívio para quem conseguiu chegar a tempo de abastecer. Tá impossível, já tentei 8 postos hoje, não consigo, esse é o primeiro que eu vejo. Nesse posto, na Zona Leste, por exemplo, cartazes avisavam desde cedo. Não tem etanol nem gasolina comum. Só sobrou gasolina aditivada a R$ 4,19 o litro. E o desabastecimento também atinge outras cidades do interior do estado. Na refinaria Replan, em Campinas, centenas de caminhões que transportam combustíveis pararam desde o começo da manhã no acostamento da rodovia Zeferino Vaz. Muitos formaram filas nas distribuidoras onde são feitos os carregamentos de combustível.
Os caminhões também foram impedidos de sair da central de abastecimento de São José do Rio Preto. Cerca de 90 motoristas que prestam serviços para esta e outras 2 distribuidoras da região cruzaram os braços. Em São José dos Campos, logo de manhã, metade dos postos já estava sem combustível. E a situação também ficou difícil em Ribeirão Preto. Longas filas se formaram nos poucos postos que ainda tinham álcool, gasolina ou diesel. Em alguns estabelecimentos na cidade, o preço do litro da gasolina chegou a R$ 6 e do etanol R$ 4.